Olá a todos, estou fazendo esse vídeo aqui pela Aliança Brumadinho, que envolve algumas organizações como a Aliança Rio Doce e a nossa cidade. E antes de começar a falar propriamente do objeto e objetivo desse vídeo, que é a gente poder trabalhar a esfera regenerativa, né, uma questão de gestão de projetos regenerativos, eu queria falar um pouquinho sobre a pedagogia do cultivo, que é uma sistematização que eu tenho feito através de um estudo etimológico. Muitas palavras do sânscrito, através de obras de Srila Prabhupada, que é um Swami da Índia, que reintroduz uma série de atributos fundamentais a respeito do Dharma, que é a ação correta do ser humano. Então eu queria começar aqui esse processo chamando a atenção, né, que todo desastre, como esse que a gente está vendo agora, né, recorrente em Brumadinho, no Rio Paraupeba, que tem uma recorrência de Mariana, né, também do Rio Doce, mas que antes também tem vários outros vazamentos, contaminações e desastres. Ele tem uma origem que não é a atividade fim material, né, a mineração. Ou até mesmo o consumo, né? Que você poderia fazer uma análise de causa. Poxa, a mineração, ela realmente vem através do consumo exagerado, né? Do hiperconsumo. Mas, na realidade, para várias culturas originárias, a origem do desastre ou do consumo, na realidade, vem de uma desordem da compreensão sobre o que é ser humano, né? O que é a humanidade, qual é o papel do ser humano. Então, isso é muito importante. A gente vai falar várias coisas aqui operacionais, né? Que são necessárias para a gente poder operar em rede, articular em rede, trabalhar padrões regenerativos, até fazer um design regenerativo, um desenho regenerativo em rede, através de conceitos e métodos, mas é importante colocar que a origem do desastre, antes dela ter uma origem física, material, que é a mineração, né, que advém do consumo, ela tem uma origem no pensamento humano. O pensamento antropocêntrico, com o ser humano no centro, é uma fagulha para um desastre, né? Quando você coloca o ser humano como centro de tudo, aí tem realmente uma patologia e tem um desequilíbrio, uma desordem. Então, a pedagogia do cultivo é uma sistematização que eu fiz, tratando de entender um pouco o que é essa cultura, né? O que é esse cultivo. E, etimologicamente, o cultivo, né, ou a cultura, ele vem de uma palavra que é culto, né? E o culto, na realidade, significa agradecimento. Então, eu vi uma frase outro dia, né, que dizia: de que adiantaria admirar uma flor sem reconhecer quem criou essa flor, né? Então, essa frase me tocou profundamente. Também lembrei de quando Einstein levou uma maquete com os planetas e deixou numa conferência e não disse que era ele que tinha feito e que tinha levado. E todo mundo se perguntou: mas quem colocou isso aqui, né, com esse pano preto? E aí o pessoal tirou o pano preto e tinha lá a maquete do universo, né, o sistema solar. E a galera se perguntava: nossa, mas alguém teve que fazer essa maquete, alguém colocou ela aqui, não é possível ela ter aparecido do nada, alguém tem que se identificar. E o Einstein, quietinho ali, não se identificou. Quando acabou vários dias de conferência, o Einstein foi a público dizer que ele tinha feito a maquete e que ele tinha colocado a maquete ali, mas que aquilo era uma representação da galáxia, que ele nunca poderia ter feito isso em macro escala. E que uma das perguntas que ele se fazia é: então, quem colocou o Sol e os planetas a rodar uma órbita tão ordenada que não se choca entre si? E eu acho que é um pouco isso que a gente traz como humanidade, como ser humano, né? Uma capacidade de usar a inteligência e a mente para se questionar como tudo consegue se manter em equilíbrio, né? O sol, a água do oceano que não transborda, mesmo que os rios todos desaguando no oceano, o sistema hidrológico hídrico, né, que vai pelas nuvens e volta aos topos das montanhas e que consegue então gerar água doce e limpa para os cultivos, né? Então, cultivo, cultura vem de culto, vem de agradecimento.
Então, é super importante essa visão, né? E isso me trouxe muito essa linguagem, esse intuito, né, de trabalhar essa sistematização depois de um evento que eu participei na Colômbia, que se chama Chamado da Montanha, em 2016, onde lá eles estavam falando sobre a importância de cultivar a humanidade. A humanidade é um cultivo também, né? Ela também dá frutos, ela também dá sementes. Então, aqui também invocando Paulo Freire, né? Que sonhar não é apenas um ato político necessário, mas uma conotação histórico-social do ser humano, né? Não há mudança sem sonhos, como não há sonhos sem esperança. A esperança não é algo vazio. Então, quando a gente se une para falar sobre regeneração, sobre um desenho que possa atingir positivamente, né, as regiões como Mariana ou como Paraopeba, a gente está falando sim de algo utópico, de um sonho, né? Há cientistas que falam que em 1000 anos não vai ter água limpa, mas as pedagogias da esperança, as pedagogias dos sonhos possíveis, né? Assim como Paulo Freire tem inspirado bastante pessoas até como John Croft, que criaram o Dragon Dreaming, ou Marshall Rosenberg, que sistematizou, né, a comunicação não violenta, grandes expoentes hoje de métodos ativos e colaborativos, mas que na realidade tem muita fonte aí de pedagogos super simples e humildes como Paulo Freire. Então isso é muito interessante, e até conhecimentos originários como os aborígenes ou os Hopis, né, que traduzem toda a geometria sagrada como uma linguagem de oferenda e de trabalho e conexão com a Mãe Terra. Por exemplo, aqui o Roy Little-Sun, que é um sábio da cosmovisão Hope, e ele traz assim questões muito interessantes, né, onde ele fala que o amor é um entendimento sobre esses fluxos sistêmicos e esses fluxos que se conectam desde o nosso ser com a natureza, com a fonte que sustém a natureza, e que quando a gente começa a inverter esse processo que é ser controladores e manipular a matéria, né, que seria o Roma ali embaixo na foto, a gente passa a ter uma atitude antinatural. E é isso que faz com que a gente não permaneça em equilíbrio e tenha um colapso, né? Então, o Roy fala que trabalhar na visão biomimética, nos padrões da natureza, circularmente, espiral, dentro de espirais, dentro de matrizes, é uma maneira de voltar a se conectar com a linguagem da Mãe Terra, né? Os ciclos das 4 estações. Então, aqui tem coisas super interessantes acontecendo, né? E e eu senti assim que esse trabalho poderia começar com uma introdução filosófica até, tá bom? Então, a palavra cura, né, a pedagogia do cultivo. Vamos fazer um exemplo aqui de como isso seria na prática, né? De um desenho biomimético através de um estudo etimológico e de uma busca por significados mais profundos e sutis sobre uma situação de desastre, né? Então, todo desastre é um pagamento para os mamos na Colômbia. Todo desastre é quando a gente acumulou muitas ofensas e a natureza pede um pagamento, tá? Então, imagina que nós estamos parando o nosso carro numa vaga ilegal de idoso, nós não somos idosos, ou desrespeitamos o volume, a, desrespeitamos a velocidade permitida de uma via. Certamente, se tiver um radar, nós vamos ser multados, né? Então, assim como existe a legislação antropocêntrica do homem, né? Também existe uma legislação ecocêntrica. E os mamos são, digamos, sábios, né? Pajés da Serra Nevada, da Colômbia, eles falam que toda vez que a gente comete ofensas, seja fazendo cocô e xixi na água, jogando CO2 no ar, alimentando o fogo com gás, né? Que é petróleo e é o sangue da mãe terra, e ele não se alimenta porque não tem matéria orgânica, e a gente não faz a compostagem, né, dentro da terra, ou usa agroquímicos, agrotóxicos. Toda vez que a gente comete ofensas com esses elementais, que são partes fragmentárias da divindade, né, a Ticênica e Serânqua, que são os nomes da divindade deles, representadas por 2 espirais, inclusive, né, toda vez que a gente está cometendo essas ofensas, os desastres chegam. E esses desastres são cobranças, são multas, né? São pagamentos. Então, a gente paga com a nossa própria vida. Sei como a gente está degradando a vida, né? Essa hierarquia superior desse sistema ecocentrista, onde eco-casa, né? A mãe terra está no centro, numa visão biocêntrica, policentrista, né? Onde você tem vários centros, né?
não é só o antropocêntrico, só o humano no centro, mas tem o sol no centro, né? Você tem a terra no centro. Você tem que pagar essas multas, né? Então, aqui eu vou fazer um exercício da pedagogia do cultivo. Vamos cultivar a cura. Então, a cura, pela etimologia, a cura significa em latim ato de vigiar. Então, nós queremos curar a nossa querida Brumadinho, nós queremos curar Mariana, então nós precisamos vigiar para que isso possa ser mudado de um estado a outro. E vigiar, para mim, é um estado de consciência, estar consciente daquele estado que hoje está e de como se tornou e de como tem que vir a ser. Aí eu peguei uma palavra chamada milagre também, em latim significa causa de espanto e admiração. Simplicidade, aquele que cura com símplice. E símplice é uma planta medicinal, né? Então, olha que interessante. Simplicidade, né? Vem de simplistas, aquele que cura com simples. Simples é uma planta medicinal. E maturidade, que significa aquilo que vem no tempo certo, né? Quando a gente junta essas quatro palavras, a gente vai ter, então, algo muito interessante, que é vigiar para mudar de um estado a outro, admirando-se aqueles que curam com ervas medicinais aquilo que chega no tempo certo, né? Então, nós temos hoje uma situação de desastre, né, que mudou essa região, né, realmente tornou ela contaminada, cancerígena, de certo impacto muito, muito, muito violento, a gente nem imagina, que é o mesmo fractalmente que a gente tem causado à natureza, né? Então, como a gente consegue vigiar para que isso mude de um estado a outro, né? A ponto de nos admirarmos e a ponto da gente poder ter essa integração com essas propriedades que nos faltam, né? As plantas medicinais trazem virtudes que a gente não tem, né? Traz propriedades que a gente não tem, que são equilíbrios que a gente de alguma maneira não está sustentando e elas nos ajudam a reequilibrar. Então, a gente não tem naquele estado, mas quando ela chega, a gente pode manter aquele equilíbrio, né? Então, nós somos capazes também, de uma vez estimulado por uma erva, né, ou por uma propriedade, aí falando em consciência mesmo, numa informação, manter esse estado de equilíbrio e esperar que aquilo chegue no tempo certo. Então, para mim, a doença, ela é um período não estável, né, que vem dar para a gente informações sobre conhecer a causa da estabilidade. Então, nesse caso, a causa da instabilidade em Brumadinho ou em Mariana ou num furacão, né, agora que passou aqui na África, né, ou um problema no Haiti, na Malásia, a causa desses desastres, na verdade, são multas pela inconsciência, né, pela falta, ou melhor dizendo, né, consciência todo mundo tem, mas não estão adormecidas, mas pela falta de conhecimento da causa que a gente realmente tem no processo como um todo. Então, um pensamento que seja um pensamento estável, né, um pensamento egoísta, um pensamento de desfrute, de degradação, né, ou um desejo de se satisfazer, ou o egoísmo, a inveja, a cobiça, todos esses sentimentos humanos, eles somados, eles vão gerar uma reação, né, um karma. E isso vai acumulando. Então, imagina que cada um de nós, à medida que vai ressignificando esse estado, né, de instabilidade, de desordem, dentro da sua própria mente, do seu próprio pensamento, começando um exercício, né, de pensar bonito, de falar bonito, né, de mantralizar, de mentalizar o positivo, né, tendo esse estado realmente psíquico, emocional, onde você, além de cuidar do seu corpo físico e tomar um banho, você também dá um banho na mente, né? Esse é o significado da palavra mantra. Man significa mente, traz liberação. Então é importante vigiar também a mente, né? Porque como é que eu vou vigiar fora se eu não estou vigiando inicialmente dentro? Então, a primeira coisa para vigiar Brumadinho, para a gente fazer um trabalho em Brumadinho, em Mariana, né? E talvez incidir na regeneração dos locais, é pensar qual é a qualidade interna dessa nossa intervenção para que ela possa refletir externamente numa qualidade de intervenção positiva, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Aliás, quem falou isso foi o Otto Scharmer, né? A qualidade da intervenção depende da qualidade interna do interventor, que é a teoria U, né? A teoria U também está dentro aqui da matriz. Você pode fazer um U aqui. Os 5 estados, né? Co-iniciar, co-sentir, co-presenciar, co-criar e co-evolucionar, né? Antes de tomar uma decisão.
o Otto Scharmer da Teoria 1, uma referência muito legal que sai do MIT, né, para empresas que queiram também trabalhar com essa visão biomimética, né? Então, existem funções sistêmicas em cada ciclo, né? E os ciclos são quatro, a visão quádrupla, né? Então, são arquétipos. A primavera, que é o primeiro crescimento, então, como a gente faz esse movimento de regeneração crescer desde uma visão consciente da sua própria parcela de equilíbrio e regeneração interna, né? Eu não posso querer reflorestar a Amazônia se a minha fauna intestinal, né, não está equilibrada e eu estou com uma diarreia. O verão, né, quando as temperaturas sobem. Então, um momento muito importante do cultivo, de ação, né? Como é que a gente vai para ação se a gente não tem energia? O outono, que é justamente esse momento que nós estamos entrando agora, que é o final de um ciclo, que é a colheita, que é o momento de ficar mais tranquilo, mais reservado, né? Juntar energia para um momento que vai chegar, que é o inverno, né? Que depois a gente vai precisar realmente descansar, aproveitando a colheita do outono. Então, cada estação, que inclusive está acontecendo agora, exige para a gente alguns cuidados, algumas atenções. E o primeiro passo para a gente trabalhar num desenho de articulação em rede, de gestão de projeto, de governança dinâmica, de círculo de ações, né, de empreender em rede, uma ação regenerativa, de ser voluntário e solidário, é começar a aplicar todos esses conceitos às nossas próprias vidas, tá? Então, outono, que é esse momento, quando eu escrevi isso, eu coloquei que outono era cultivo, mas na verdade na visão Guarani ele é colheita, tá? Então tem aqui algumas diferenças porque eu escrevi esse artigo antes de conhecer uma aldeia Guarani, mas são detalhes, né, que a gente vai sincronizando dependendo do contexto, né? Então a gente conheceu muitas tribos, eu e minha esposa, e a gente teve vendo que existem diferenças, né, por questões de hemisfério sul, hemisfério norte, né? Então, cada estação, né, tem uma preparação para conectar com uma estação seguinte. Então, tem um ciclo atual e um próximo ciclo. No nosso projeto, esse ciclo atual é os primeiros passos, né? Mas também está dentro do outono, da colheita, do descanso, do retiro, depois de muito trabalho, né? Por exemplo, o Renato, a Floriana, né? As equipes de território, um mês depois da tragédia, captando 115 mil reais numa campanha de catarse, com muitas pessoas ajudando. Precisa dar uma baixada, precisa dar uma descansada, precisa dar uma recolhida. E precisa semear novos crescimentos com novas pessoas que estão chegando, que são vocês que estão nesse grupo do WhatsApp, que são gestores regenerativos, tá bem? Então, provavelmente a gente vai fazer essa mudança agora, onde a gente vai com esses vídeos germinar uma mudança, né, para a gente poder chegar na plenitude do ano, que é o cultivo. Então, essa aqui é a nossa primeira brincadeira online regenerativa, né, que é uma brincadeira séria. E eu gostaria de compartilhar com vocês, convidar vocês a ter um primeiro contato com esse trabalho que a gente está fazendo em rede, com esse vídeo, se aprofundando nesse artigo, que é a pedagogia do cultivo, a cura pela etimologia, tá? E a partir desse aqui, desse vídeo e desse artigo, a gente faz uma introdução filosófica sobre o que é regeneração do ponto de vista transcendental, filosófico, né? E até etimológico mesmo, né? Onde a gente está falando do cultivo da palavra. Se a gente vai trabalhar com regeneração, com articulação em rede, a gente tem que entender o que é comunidade, o que é o pensamento, como influencia todo esse trabalho individual de autoconhecimento, né, de autotranscendência, de regeneração interna, para que, como coletivo, a gente crie uma egrégora, né, para que a gente possa incidir no externo. Não estou falando de uma egrégora somente física, não. É uma egrégora mesmo de padrão vibratório. Então, aqui, ó, a egrégora é um padrão vibratório de uma casa. Aqui é o Chico Xavier falando, lembrei. Esse aqui é um texto super bacana. Chico Xavier fala que uma casa, ela consegue manter os padrões que nela acontecem, como vibração e frequência. Então, a Terra também, quando tem um desastre, também está acumulando esses pensamentos negativos, essas palavras de raiva, né? Um incêndio, por exemplo, descontrolado, tem muita relação com as palavras e com o conteúdo dessas palavras, né? Palavras ofensivas, palavras com vibrações negativas. Tem um cientista que já abandonou o corpo, um japonês, se eu não me engano, o nome dele é Muro Masato.
né? O Rimuro Masato, Os Cristais da Água, que ele fala sobre, ele faz um teste, né? Ele coloca as palavras olha lá, Masaru Emoto é o nome dele. Ele faz algo muito legal. Ele fez alguns experimentos onde ele coloca determinadas palavras, né, dentro da água. Então, por exemplo, a palavra é escrito ódio dentro da água. A molécula da água se transforma de acordo com aquela vibração. Quando você escreve amor, veja bem a molécula da água como ela se transforma, né? Então, o Dr. Masaru Emoto, ele comprovou que os povos originários ou os Vedas falam, né, que a palavra tem poder. Então, como eu vou estar fazendo um trabalho regenerativo se o meu próprio cultivo da palavra e meu cultivo do pensamento, que faz com que a palavra saia, né, estão em padrões de degradação, de contaminação, né, negativo. Então, a gente precisa estar muito atento a esse padrão positivo, né, de construção da nossa própria rede. Precisa estar atento a isso, né? Então, veja bem, ó, as palavras, que legal. Né? E as canções também, as músicas também, né? Também causam um heavy metal, como é que fica a água e o amor, né? E aqui Mozart, por exemplo. Então, a palavra graças, né? Olha que interessante. Então, a pedagogia do cultivo é mais ou menos essa visão, né? Onde eu gostaria de trazer para a gente a importância da gente curar através da palavra, do pensamento, né? Da etimologia. Então, esse é o primeiro vídeo, um vídeo bem filosófico, com uma leitura complementar, com um pedido para que a gente possa entrar nesse desenho regenerativo, mas entrar entendendo que é um processo que não é só em Brumadinho ou em Mariana, né, ou só na mineração. Ele tem uma causa que é desordem, vem do pensamento humano, né? Então, a pergunta é qual o potencial regenerativo em Brumadinho em relação às características únicas que ele está inserido, né? E aí eu faço aqui nessa apresentação algumas provocações. Mas, na realidade, não é só Minas Gerais, não é só Brasil, não é só os oceanos, né? O papel regenerativo de um ser humano, extrapolando essa visão local, é que a gente tem uma questão muito importante, que é causar incidência a partir do nosso próprio exemplo, a partir do nosso próprio pensamento, da nossa própria fala, isso é uma prática diária, para que a gente possa fazer boas intervenções locais, né, em locais como esses, que canalizam um determinado pagamento dentro de um desastre. Então, ele é um processo de design que visa facilitar a emergência de saúde, né, esse processo de desenvolvimento regenerativo, mas não é só uma saúde física, meioambiental ou ambiental, é uma saúde mental, é uma saúde psíquica, emocional, é uma saúde da alma, da consciência da alma, da atma, da diva, né, da entidade vivente mesmo, integrada a todas as outras, e principalmente ao Criador, a fonte, e também entender que existe um papel espiritual nesse processo, né, que é no sentido mesmo de transcender. Então, etimologicamente, espiritualidade significa a espiral, né? Espiral vem de respiro. Então, espiritualidade é respirar juntos. Então, todo mundo está respirando, o planeta está respirando, está todo mundo junto nessa vibração. Então, isso é muito importante, entender a causa dos desastres desde desse pensamento sutil, né, de função mesmo. O ser humano tem um papel de ser o guardião da estabilidade e do equilíbrio. Ele pode desequilibrar ou pode equilibrar. Basta ele se concentrar na mente dele, no pensamento, como imagem e semelhança desse Criador, esse estado realmente é quântico de mentalizar uma pergunta, né, que é como eu posso servir o todo, como eu posso ser útil aos demais, e como eu posso ser um fator de equilíbrio, de regeneração ao que está degradado, desequilibrado. Essas perguntas geradoras, elas orientam não a um projeto regenerativo, mas a um local, e o local é a consciência, primeiro de tudo, né? Não é um local físico, não é Brumadinho, não é Mariana, é a consciência, mapa para qualquer lugar, é realmente um sintonizador. E a partir desse momento, desse exercício, né, de se perguntar, ok, qual é o meu papel nesse todo? Ah, não, meu papel é estar em equilíbrio pleno antes de ir buscar equilibrar afora. Esse é o ponto-chave desse processo. Então, os sistemas vivos, eles são autogerativos, né?
também são autorregenerativos a partir de uma instância sistêmica. Se eu consigo me conscientizar de que eu em equilíbrio, eu vou produzir equilíbrio, né? Assim como se eu reduzo o meu consumo, o impacto no consumo do mundo, né? E a gente consegue reduzir a mineração, esse é o ponto. Então, desde a escala sutil até a escala mais doida material, a gente entender essas relações sistêmicas e saber que depende realmente da nossa integridade, na nossa prática, né? Eu estou consumindo carne, né? Por exemplo, que são alimentos na modalidade da ignorância, que causam sofrimento, né? Que causam desmatamento. A minha alimentação ela é coerente. Eu estou consumindo muito plástico, mas ao mesmo tempo eu tô com medo, eu estou ansioso, eu estou emocionalmente dependente ou frágil, eu estou só vivendo para satisfazer o meu corpo, né, dormindo, reproduzindo-me, né, é, vivendo para satisfazer meus desejos e os meus sentidos, ou de alguma maneira eu estou preocupado em entender que os meus sentidos são um instrumento para alcançar um nível de consciência maior, né? Eu posso estar vivendo muito focado na matéria e satisfazendo todas as minhas necessidades físicas, mas esse não é o papel do ser humano, né? Porque se eu simplesmente comer, dormir, me reproduzir e me defender, eu não tenho diferença de um animal, né? Um cachorro faz a mesma coisa, ele dorme, come, se reproduz e se defende. Então, o ser humano tem uma qualidade muito interessante que é a inteligência, para se conectar com a consciência e dizer, ok, qual é o meu papel, né? O papel realmente é ser esse guardião das sementes, tanto que o homem traz as sementes dentro dele, né, para ser um guardião. Isso é uma analogia muito linda. Então, nós temos um papel de guardianar a natureza, né? Nós somos topo de cadeia alimentar, somos topo da cadeia evolutiva, né? Então, a questão toda é, nós podemos compreender o que é yoga, o que é a união com o Supremo, com essa energia cósmica, né? Ou com o nome que cada um quiser. E essa é a grande beleza, né, do ser humano, né? Ele consegue entender que a origem dele, né, essencialmente, né, ele tem uma singularidade muito, muito complexa de relações, né? Humanidade vem da palavra humus, que significa terra. Então, basicamente, esse corpo vem da terra. Mas tem algo que não vem da terra, que vem de cima, né? De algo superior, que é a alma. Então, nós temos essa fusão entre a terra feminino, né, o nosso corpo material, e nós temos um corpo sutil, né, que é a nossa mente, que é o nosso falso ego, e nosso verdadeiro ser, né, que é a Atma, a entidade vivente, original, né, alguns chamam de alma. E esse ser realmente descende, né, de um progenitor masculino, que é representado pelo Sol. Então, nas cosmovisões nativas, ou orientais, tem essa fusão entre masculino e feminino, que origina a semente da vida, né? E que ela vem se manifestar aqui como uma experiência de expansão, de aprendizagem, dependendo da forma, polimorfismo, né? A sua consciência pode assumir qual forma que a sua consciência desejar. Então, toda essa estrutura de sistema físico e de essencialidade permite a gente reconhecer que não importa se ela está se manifestando numa alma, uma alma está se manifestando no corpo de árvore, ou no corpo de um peixe, ou no corpo de um rio, né? Porque também o rio tem a sua persona, segundo as filosofias védicas. Então, não importa qual é a forma que você vem, como uma montanha, como uma formiga, como um ser humano, todos temos as mesmas características, que é Satchitananda. Sati, eternidade, cheia de conhecimento e cheia de felicidade e bem-aventurança. Vivendo uma experiência extremamente limitada por esse instrumento, né? Para a gente poder estar aqui num processo evolutivo de consciência através de um corpo, que é um instrumento de crescimento. Então, o rio Paraopeba, o rio Doce, eles estão dentro do seu processo evolutivo infinito, vivendo uma experiência de rio, mas eles também são uma atma. E isso é muito legal, porque não tem como matar um rio, Mariana. Não tem como o rio Paraopeba ter morrido. Não tem como o velho Chico morrer. Não tem como o oceano morrer. Desculpa, mas isso é uma falácia. E as cosmovisões e o processo de entendimento transcendental revelam que isso realmente é um pagamento, é uma multa, é um acidente grave, mas é uma chamada de ação para entender como nós realmente estamos atacando não somente ao rio, Paraopeba, ao Rio Doce, mas o nosso próprio organismo interno, né? Praticamente é um reflexo. Então, o que eu estou fazendo ao tomar uma Coca-Cola? O que eu estou fazendo ao comer um alimento transgênico? Nada mais do que colocar metais pesados
e agroquímicos e sedimentos, né, dentro do meu rio interno, que é meu sangue, né, que são os meus fluidos. Então, esses grandes personagens, né, como o Rio Doce, eles realmente são mártires. Eles estão ali, você sente uma dor por ele estar daquele jeito, mas na realidade, todos nós fractalmente estamos com essa lama. Quer seja no sutil, no pensamento, como uma lama de negatividade, né, ou no físico, como uma degradação, com tanto uísque, com tanta cerveja, com tanta carne, com tanto alimento que degrada a consciência e degrada o corpo humano, tá? Então, a essência de cada ser material é uma essência transcendental. E não se tem como matar essa essência ou contaminar ela. É um período extremamente temporário. E isso a ciência fala. Quantos anos tem uma Terra e quantos anos ela está aí e vai continuar aí, sabe? Então, para terras, né, ou para um universo de 64 bilhões de anos, o ser humano é uma micropassagem, né? E a Terra realmente vai se sacudir, vai tirar essa praga, né, de cima, se realmente ela se comportar como uma praga, né? E a praga começa no pensamento, né? Isso é muito importante. Não é que os seres humanos são uma praga. O ser humano pode tanto se portar como filho da Mãe Terra, né, e cuidar e agradecer, como pode se manifestar como uma praga. Mas não é também, digamos, determinista, né? Não é algo, o ser humano é uma praga. Não, o ser humano não foi criado para ser uma praga e não é uma praga. Ele está se comportando como uma praga por uma questão, digamos, realmente da era, né? Kali Yuga, desse período de 432 mil anos, onde a consciência realmente se reduz para que a gente tenha uma possibilidade de experimentar a ignorância. Então, diz isso os Vedas. Então, aqui uma questão mais de analogia, né, sobre o coração humano e o sistema circulatório. Então, ao mesmo tempo, o rio é o sistema circulatório da Terra. E aí, quando os lugares começam a perder sua característica e a sua habilidade de desempenhar os papéis, aí é um processo em que a gente precisa começar a ver quais são os núcleos de origens, né, que permitam a regeneração. Por isso eu estou fazendo ênfase no pensamento humano. Então não adianta a gente pensar numa articulação em rede, onde a gente começa a pensar somente no processo físico-material, né? Se a gente vê só o rio como um rio, se a gente vê só Paraopeba como Paraopeba, se a gente não conseguir entender que são uma extensão do nosso próprio corpo, do nosso próprio pensamento. Esse é o padrão dos modos, dos pontos nodais, né? São pontos nodais assim sutis, ocultos e até cegos para muitos padrões de pensamento, muitos padrões em rede, de estruturas, né? Metodológicos também. Antes de um processo sociocrático, holocrático ou metabólico, existe um processo como tal sutil, né? E também microsutil, digamos assim, e transcendental. É importante entender essa estrutura. Então, assim como a gente tem, né, as representações dos padrões holárquicos, a gente também tem padrões multidimensionais. Então, é mais complexo ainda, porque a gente está falando de padrões, né, circulares, de sistemas, né, de organização físicos burdos, mas também físicos sutis e até não físicos, invisíveis. E é isso que grandes pensadores, ou até mesmo não só pensadores ou cientistas quânticos de física, mas também os povos originários já sabiam, já sabem, tá? Então, é importante a gente entender, né, que a origem da palavra planeta é plano e Terra é redonda, ele é um organismo vivo, né? E que também a Terra não se manifesta só como essa bola, né? Ela também é um ser e ela também está conectada com outros seres, que somos nós, né? E que cada um tem a sua individualidade e cada um tem a sua função, né? Então, cada um tem uma função e um papel orgânico. E os seres humanos são guardiões, são servidores da Terra, da natureza, né? Eles têm a capacidade de entender os ciclos, as estações, são capazes de manejar sementes, de armazenar, de gerar abundância. São grandes plantadores. O ser humano reúne a qualidade de todos os animais, né? E até traz um, um, uma transcendência à questão animal, né? Ele traz algo divino, divino, que é a capacidade de discernir,
ter a capacidade de se questionar, né? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Porque não começa aí no nascimento, né? E não termina na morte. Então, são questões que os animais não podem reflexionar, né? Então, essas experiências, o ser humano com essa forma, né? Ou a entidade vivente com essa forma tem a capacidade de desempenhar. Então, os impactos negativos que eu trago aqui nessa apresentação, né? Além, né, de questões como despoluir, né, o ecossistema, como despoluir também a nossa visão limitada sobre quem somos nós e como atuamos, né, de dentro para fora. E aí, nesse processo, eu cito aqui também algumas referências desse material que é bem focado no aspecto material e meus comentários estão mais focados no aspecto transcendental, tá? Então, esse é o primeiro vídeo dos gestores regenerativos, que é um grupo de facilitadores em rede que a gente está propondo para operar em situações pós-desastres. A gente tem chamados de aliança regenerativa, mais pontualmente aliança Brumadinho, né, que nasce especificamente para esse processo em Brumadinho. Então, oxalá a gente consiga entender como é importante esse processo de ativação, né, de trabalho, não só no aspecto físico, mas no aspecto de pensamento. E a partir de agora eu vou começar a fazer um processo mais objetivo, não tão filosófico, sobre a questão operacional de gestão, né, de gestão em rede e métodos também para a gente operar em rede. Então é isso, namastê, espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo mais sutil, mas importante para mim, para fazer sentido também nesse processo de compartilhar conhecimento, que não seja só uma classe de conhecimento, né? Uma classe de conhecimento, digamos, material, né? Mas também tem uma visão material transcendental, né? De transcendência, entender realmente a importância disso. Jai. Jai Bhumi, Bhumi Devaya Namaha. Jai. Magnat Ingrandasya Ginagina Shalakaya Chaksurumita Janatas Mahisha Gurvina Maha